Olá, queridos, graça e paz. Sou o professor Antônio Lira e nós estamos com o momento A Hora da Verdade, onde nós estamos sempre trazendo para vocês uma verdade da Palavra de Deus. Nós estamos nessa série de mensagens que mostram por que nós não devemos guardar o sábado. E no primeiro módulo, nós dividimos eles em 3 partes, em 3 gravações, e esse primeiro módulo ele mostrava a passagem da lei para a graça, né? Como essa passagem ocorreu, da forma que ocorreu, já havia sido profetizado no Antigo Testamento essa passagem, também no Novo Testamento, Cristo ele começa a fazer algumas mudanças, os apóstolos dão seguimento, né, essa mudança da lei para a graça e esse desprendimento do judaísmo. Toda tentativa de se voltar ao judaísmo voltar a estar debaixo da lei. Qualquer tentativa sua de querer ressuscitar a lei de Moisés é retrocesso, não é avanço, é retrocesso. Nós provamos isso, lemos muitos textos, comprovando essa verdade que eu estou falando aqui com vocês. E a segunda parte, nós vamos tocar exatamente na questão do sábado em si, ok? Vamos estar falando sobre o sábado em si. E eu queria te pedir, se você está vendo, assistindo esse vídeo pelo YouTube, ou se você está assistindo pelo Facebook, e você possa compartilhar, ou se inscrever no canal, ou dar o seu like, o seu gostei aí, e com certeza você vai estar nos ajudando. Ok, queridos? Então, eu gostaria inicialmente de ler o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 16, e ele vai fazer menção de sábado, Vamos lá, Colossenses 2,16, eu vou ler esse texto aqui, e depois nós vamos estar estudando todo o contexto dele lá no finalzinho, ok, dessa ministração. Essa ministração eu creio que vai dar em 2 partes, vai ser ministrada em 2 partes, e com certeza a gente vai estar encerrando o assunto para a glória de Deus. Colossenses 2,16 diz assim: ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Eu ainda não vou discorrer sobre o versículo em si, mas eu queria só destacar a palavra sábados, no plural, ok? Porque muita gente pensa que sábado é apenas o dia de sábado para se guardar, mas sábado significa períodos de 7. A palavra sábado aqui é Shabá, ok? Períodos de 7. E nós sabemos aqui, ou Shaboa, conforme você queira interpretar. Mas aqui não é apenas o dia de sábado. O judeu ele guardava 3 tipos de sábados, e nós vamos estar mostrando isso para vocês. O primeiro sábado era o dia da semana, e ele guardava o 7º dia, na sexta-feira, no pôr do sol de sexta-feira, até o pôr do sol do sábado, não se fazia nenhuma obra, ok? Esse é o primeiro sábado. O segundo sábado que eles guardavam era o descanso da terra. Eles deveriam plantar durante 6 anos, ok? Plantavam durante 6 anos, e no 7º ano eles deveriam deixar a terra descansar. Isso aí é até hoje conhecido na agricultura, onde as pessoas eles deixam a terra descansar para que ela possa recuperar os nutrientes. Então, eles plantavam durante 6 anos, e nesse 6º ano, a terra ela produziria o suficiente para que pudesse, então, ficar um ano descansando. Então, isso estava na lei e eles deveriam observar. A gente chama de ano sabático, ok? E 7 períodos de descanso da terra, ou seja, 49 anos, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 7 períodos de 7 anos de descanso da terra. Do 49º para o 50º ano, eles também tinham outro sábado para guardar, que era o ano do jubileu, onde ali eles proclamavam a libertação aos cativos, aquelas pessoas que tinham contraído dívida e tinham se vendido como escravo, ou de repente contraíram uma dívida alta que não podiam pagar com dinheiro, eles teriam que dar a propriedade deles para o pagamento da dívida. E no ano do jubileu tudo era restituído, as pessoas eram postas em liberdade, e também aquelas pessoas que haviam vendido suas propriedades por causa de dívida, eles acabavam sendo restituídas. Isso tudo estava na lei. Eu gostaria de mostrar isso na lei, É Levítico capítulo 23, versículo 1.
vai mostrar o sábado, dia de sábado, semanal. Vamos lá. Depois disse o Senhor a Moisés, Levítico 23:1. Depois disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, são estas. 6 dias se fará trabalho, mas o 7º dia é o sábado do descanso solene. Uma santa convocação é, nenhum trabalho fareis, é sábado do Senhor, em todas as vossas habitações. Ok? Então, o primeiro sábado aqui já está mostrado para vocês. Os outros 2 sábados, Levítico 25, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés, no monte Sinai, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando tiverdes entrado na terra que vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Mas no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha, ou seja, no 7º ano, né? Não deveria fazer nada disso. O que nascer de si mesmo, da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vindimarás. Ano de descanso solene será para a terra, mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento. A ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo. Então, o que a terra produzisse voluntariamente, ele iria, então, colher para mantimento. 7. E ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Também contarás 7 sábados de anos, olha. Ou seja, 7 períodos de 7 anos, 7 descansos da terra. Ele diz assim, também contarás 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias dos 7 sábados de anos serão 49 anos. Então, no 10º dia do 7º mês, farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação farei soar a trombeta por toda a terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano do jubileu será para vós, pois tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Esse ano 50º será para vós jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque é jubileu. Santo será para vós, diretamente do campo, comereis do seu produto. Ok? Então, nota-se que isso aqui era algo estabelecido especificamente para o povo judeu. Ok? A igreja não existia nesse período. Nós precisamos saber distinguir aquilo que é para o judeu e aquilo que é para a igreja. Tá certo, meus irmãos? Para que a gente não venha fazer confusão. Qualquer tentativa de querer ser igual ao judeu ou querer imitar os judeus, simplesmente é uma inutilidade de justiça. Toda a justiça, tudo aquilo que você precisa está na graça. Nós vamos estar falando sobre isso com mais propriedade. Então, nota-se então que sábados então é no plural. Eram 3 sábados que eles guardavam. O descanso semanal, o 7º dia. Também o descanso da terra, o 7º ano, não plantava-se nada, o 7º ano. E também o ano do jubileu, que é 7 períodos de 7 anos de descanso da terra. No 50º ano, eles proclamavam liberdade e libertação aos cativos. Então, sábados no plural. Quando Paulo fala, então, de sábados ali, em Colossenses no texto, está se referindo a tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Esse texto, nós vamos estar esmiuçando ele um pouco mais para frente. Vamos falar agora, irmãos, sobre os 3 povos de representação bíblica, porque eu acho muito importante para se interpretar corretamente as Escrituras essa chave, ok, de interpretação. Eu sempre falo nela porque eu acredito que de todas as chaves que eu conheci, essa é a mais importante, para que a gente não venha fazer confusão na hora de interpretar. Existem 3 povos que Deus trata, são eles gentio, judeu e igreja, ok? Então, gentil sempre existiu. A palavra gentil vem do grego etno, que significa etnia. Okay? Os gentios, eles são desde a época de Adão, e até hoje tem gentios, e vai ter gentil até a segunda vinda de Cristo, a gente sabe disso. Então, o gentil são todos os povos, ok? Depois,
Deus chama Abraão ali no capítulo 12 de Gênesis, e a partir dali, quando Deus chama Abraão e dele faz uma grande nação, surge então o povo judeu, ou o povo hebreu, ok? Então nós olhamos e vemos que surgiu mais um povo a partir de Abraão. Então temos dois povos de representação bíblica, povos que Deus trata na Bíblia, certo? Então só tinha gentil e judeu até Jesus vir. Depois que Jesus veio, ele ofereceu o reino que ele veio trazer para governar sobre a terra, ele ofereceu para os judeus, mas os judeus não quiseram receber. E porque os judeus rejeitaram, o reino para o povo judeu ficou adiado por um tempo, certo? Então, por causa dessa rejeição, a palavra de Deus chegou até nós gentios, e nós gentios a gente creu. Gentio é tudo que não é judeu de sangue, descendente de Abraão de sangue. Nós acreditamos na pregação, e quem acredita na pregação se torna igreja. Nasce então um terceiro povo, que é a igreja. Tem uma forma do judeu se tornar igreja? Tem. Quando ele aceita a Cristo, ele se torna igreja. Ok? E se o gentil aceitar a Cristo, também se torna igreja. Então a salvação ficou aberta para o mundo todo. Sendo judeu ou sendo gentil, você poderia aceitar a Cristo e se tornar igreja perfeitamente. Tá certo? Então foi criado três povos. Existem promessas para o gentil, promessas para a igreja e promessas para o judeu. Existem costumes que são só judaicos. Nós olhamos e vemos toda a lei que foi dada, foi para um povo, o povo judeu. Tem muita gente que não come carne de porco hoje, por exemplo. A carne de porco, nós sabemos que ela é uma carne que precisa ser bem cozida, porque o porco é um animal que, pelas condições em que vive, transmite muita doença. Hoje em dia, nós vivendo numa sociedade onde você pode criar o porco na mais perfeita higiene, você tem que ainda assar bem a carne. Você imagina aquele povo no deserto sem condições de higiene. Está entendendo? O porco, então, foi considerado um animal imundo que não se poderia comer, simplesmente uma questão de preservação da saúde daquele povo. Então, existem leis que eram leis sanitárias, e essa é uma delas. Leis civis, leis para reger a conduta dos homens, para que ninguém matasse, para que ninguém adulterasse, para que ninguém estuprasse, para que ninguém pudesse roubar. Então havia leis civis também. E havia leis de culto, leis cerimoniais, porque eles tiveram que regulamentar a adoração a Deus. Então havia leis de todos os tipos. E existem coisas que são especificamente para Israel, certo? Então o sábado, a questão dos sábados, das festas, dos dias que eles guardavam, toda a questão do cerimonial, isso tudo faz parte da antiga aliança. E se eu pegar qualquer elemento desse e quiser trazer para a graça, eu simplesmente estou voltando ao judaísmo. É isso aí que a gente vai estar tratando um pouco mais para frente. Então existem três povos de representação bíblica. Paulo, ele entendia isso. Eu quero te mostrar que Paulo, na cabeça dele, havia essa divisão. Talvez muita gente não aceite isso que eu estou tentando dizer. É tudo Bíblia, mas você tem que entender. É tudo Bíblia, mas tem coisa que é para a igreja, tem coisa que não é. 1 Coríntios 10, 32, Paulo vai dizer assim: não vos torneis causa de tropeço nem a judeus, nem a gregos e nem a igreja de Deus. Ele diz aqui gregos e gentios é a mesma coisa, porque Alexandre o Grande, ele helenizou o mundo, ensinando a cultura grega para todos os povos durante suas conquistas. Então ele queria fazer de cada lugar uma extensão da Grécia, na maneira de pensar, no idioma. Por isso que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, grego koiné. Esse grego é chamado um grego popular, porque praticamente o mundo todo falava o grego. É mais ou menos como o nosso inglês, ok? O inglês ele é falado, o nosso inglês não, o inglês que é falado no mundo. Muitas nações falam inglês, é uma língua muito conhecida, é uma língua tipo universal. Então o grego era a mesma coisa. Pela conquista de Alexandre o Grande, grande parte das pessoas falavam grego. Então quando ele fala grego, está se referindo ao mundo gentílico, ok? Então Paulo aqui ele coloca três povos, gentil, judeu e igreja. E 1 Coríntios 1, 21, para você não pensar que esse é um texto isolado, 1 Coríntios 1, 21 vai dizer assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Versículo 22. Pois enquanto os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Nós, se referindo à igreja, pregamos a Cristo crucificado.
que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, o texto mostra bem claramente esses três povos de representação bíblica. Se você for em Efésios capítulo 2, versículo 11, também ele vai mostrar esses três povos, dizendo que Deus dos dois povos, gentil e igreja, ele fez um único, dos dois povos, gentil e judeus, ele fez um, derrubando a parede de separação que havia, a inimizade que um tinha com o outro. Né? Deus ele desfez essa inimizade, fazendo dos dois povos um único povo que é a igreja. Você pode depois ler com calma Efésios 2:11 até o versículo 19. Ok? O primeiro ponto que a gente mostra para vocês é que, de fato, nós, quando a gente identifica quem somos, não é? Eu sou igreja. Eu começo a pensar que, para mim, deve reger tudo aquilo que foi destinado para a igreja, automaticamente. Se eu falar, eu sou judeu, então eu vou viver por aquilo que Moisés escreveu e toda a lei. Então, existe uma clara divisão aqui. Você escolhe exatamente que tipo de palavra você vai tomar para a sua vida. Eu prefiro acreditar muito que se houve a necessidade de uma reforma, aquelas coisas ficaram no passado. Nós provamos isso no último vídeo que a gente postou aqui. Paulo, ele vai escrever uma carta, a carta de Paulo aos Gálatas. Eu falei no primeiro vídeo, né, de uma forma bem extensa, essa questão, de por que Paulo escreveu para os crentes da Galácia. Não é? Eu gostaria de repetir, você que de repente está chegando assistindo esse vídeo e não viu o outro, eu gostaria de repetir exatamente por que Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas. Nós sabemos que Paulo, ele sai de Antioquia da Síria, na sua primeira viagem missionária, e ele funda as igrejas ali na Ásia Menor, ali Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Ele funda essas igrejas são chamadas Igrejas da Galácia. Ele termina de fundar essas igrejas, durante 2 anos ele esteve com esses irmãos, confirma eles, ensina a palavra, e depois que ele sai dali, ele fica sabendo que alguns mestres judaizantes, ou pessoas que eram judias, que praticavam a lei, essas pessoas haviam se convertido, né, ao cristianismo. E eles estavam, então, querendo voltar de novo a praticar o judaísmo. E queriam obrigar os gentios a estarem se circuncidando, guardando os sábados, guardando as festas, guardando os anos, guardando os tempos. E então Paulo ele dá uma exortação para esses irmãos não fazerem isso. Então toda a carta de Paulo aos Gálatas é um combate, não é, a essa tentativa de que alguém, uma vez em Cristo, queira voltar a praticar, não é, as obras da lei, queira viver novamente, querendo reviver os seus tempos de judaísmo. Isso, Paulo, ele começa de uma forma muito intensa e contundente, quando ele não dá elogios aos seus leitores. A carta de Paulo aos Gálatas é a única carta em que Paulo não elogia os seus leitores. Ela é chamada a carta da liberdade cristã, onde ali é proclamada a liberdade que nós temos em Cristo. Então Paulo, ele começa então a escrever para esses irmãos da Galácia. Eu gostaria de ler com você o capítulo 1, o versículo do 6 ao 7, que diz assim: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Veja que Paulo ele usa essa palavra perverter, metrastepo, é uma palavra grega que significa mudar, virar, dar a volta. Então eles estavam dando a volta, ou seja, estavam indo na direção certa e acabaram então voltando novamente para a direção errada, para a mesma condição em que estavam. Paulo usa essa palavra aí, perverter o evangelho de Cristo. E ele fala, mais ainda que nós mesmos, no 8 e 9, mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema.
como antes temos dito, assim agora novamente o digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. A palavra anátema aqui é condenado. Ela é muito usada no Antigo Testamento para qualquer mestre da palavra que quisesse distorcer a palavra de Deus, que ele fosse então condenado. Paulo, ele escreve, não me recordo agora a passagem, mas ele diz que não sejais muito de vós mestres, sabendo que recebereis maior juízo ou maior condenação. Existe uma responsabilidade muito grande sobre quem ensina, porque você, através do seu ensino, você pode estar conduzindo a pessoa a experimentar o melhor nessa vida ou o pior, dependendo do ensino que você passa. Então é com muita responsabilidade, temor e tremor que nós devemos preservar a doutrina assim como ela é. Tá certo? Ele diz assim que um anjo do céu, se um anjo aparecesse para você e quisesse trazer para você alguma doutrina, essa doutrina ela não pode ir além do que está escrito. É muito importante que você guarde isso. Porque muitas pessoas têm suas visões, têm seus sonhos, têm suas revelações, e essas pessoas, ao invés de submeter as visões, os sonhos, as revelações à palavra de Deus, elas querem colocar a palavra de Deus em submissão a esses sonhos, essas visões e essas revelações. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a prova de tudo. Qualquer coisa, qualquer experiência que você tenha com Deus, você não pode interpretar a Bíblia à luz das suas experiências. Não, você tem que interpretar a sua experiência à luz da Bíblia. É o contrário.